Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Master OAB. Eu vou me apresentar primeiramente para vocês. Meu nome é André Grandes, eu faço parte da equipe de conteúdo do Master OAB. Vou apresentar um pouquinho para vocês da minha formação. Eu sou formado pela UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, em Direito, claro. Eu sou especialista em Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu trouxe para vocês aqui uma tentativa de dialogar um pouco com vocês sobre honorários advocatícios no novo Código de Processo Civil, mas a ideia também é trazer um pouco da nova cara, digamos assim, do exame de ordem, que tem relação com as questões interdisciplinares. É um perfil que a banca demonstrou no último exame e que, aliás, tem aparecido também em concursos públicos e outros tipos de prova, mas que no último exame de ordem nós tivemos uma noção desse perfil. A tendência é de trazer questões que tragam não só abordagem específica de processo civil, mas que às vezes conversem em processo civil com ética, por exemplo, com as questões de estatuto da OAB, que aliás vai ser presente um pouco na nossa aula hoje, para você ter uma noção de que as coisas também conversam e de que a interdisciplinariedade faz parte da sua prova, faz parte da sua vida e vai fazer parte da sua aprovação, que eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir. Nós estamos aqui para ajudar vocês. E a ideia então hoje é dialogar um pouco sobre honorários advocatícios no novo Código de Processo Civil, tratamos de uma aula de Direito Processual Civil, é claro, mas também buscando trazer uma conversa com a jurisprudência, com também as previsões do Estatuto da OAB, por exemplo. Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula, passando aqui para o nosso slide, por favor. O assunto de hoje, honorários advocatícios no novo Código de Processo Civil, ressaltando novamente a análise interdisciplinar que eu buscarei fazer com vocês, tudo bem? Pessoal, vamos a um conceito inicial. Sobre honorários advocatícios, um conceito bem simples, dizendo respeito a uma remuneração devida aos advogados e advogadas em decorrência da prestação de seus serviços jurídicos. Volta aqui comigo, meu amigo. Você está aqui estudando para ser advogado, você vai conseguir, você vai chegar lá. Isso aqui está falando da sua remuneração, meu amigo. Honorários advocatícios nada mais são do que aquela contraprestação pecuniária que é devida ao advogado em decorrência dos seus serviços prestados. Os serviços de advocacia são remunerados por meio de honorários advocatícios. Ou seja, sua remuneração, meu amigo, está aí. Honorários advocatícios. Então fique atento, pois essa questão pode cair tanto na parte de ética e de estatuto da OAB, do início lá da prova, quanto também na questão de processo civil, pois isso tem muito a ver. Nós estamos falando de exame de ordem, nós estamos falando de advocacia, então honorários advocatícios é uma matéria essencial de você estudar, tudo bem? Relembrando então o nosso conceito, honorários advocatícios, compensação pecuniária, a remuneração percebida pelos advogados e pelas advogadas em decorrência da prestação dos seus serviços advocatícios, os serviços jurídicos, tudo bem? Vamos lá agora voltar para o nosso slide, por favor. Além do conceito, meus amigos, nós podemos trazer para vocês algumas espécies. Nós temos os honorários contratuais, os honorários sucumbenciais e os honorários por arbitramento judicial. Volta aqui comigo um minutinho. Vou tentar resumir para vocês de uma forma bem simples. Honorários contratuais decorrem, pelo próprio nome, de um contrato. Então tem relação com a autonomia privada. É aquele contrato que você firma com o seu cliente para a contratação de determinado serviço jurídico, pode ser para uma consultoria, pode ser para o ajuizamento de uma ação, pode ser para o acompanhamento a uma determinada diligência, por exemplo, a uma delegacia, a uma ida a um presídio. Então, honorários contratuais são aqueles que decorrem do contrato firmado entre o advogado e o seu cliente. Tudo bem? Portanto, se relacionam com a autonomia privada. Voltando para o nosso slide, por favor. Vocês podem observar exatamente isso, um conceito bem objetivo, para vocês terem uma noção sobre honorários contratuais relacionado, destacando a autonomia privada, que tem relação, portanto, com o contrato firmado entre o advogado e seu cliente. Volta aqui comigo, meu amigo. Estamos tranquilos com honorários contratuais, certo? Esse não é o foco da nossa aula de hoje, mas eu preciso mencionar com vocês quais são as espécies que são previstas com relação aos honorários advocatícios. Da onde eu tirei isso, pessoal? Esqueci de comentar com vocês um assunto. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, não tirei somente da doutrina. Isso aqui, meus amigos, está no artigo 22, salvo o melhor juízo, do Estatuto da OAB, meu amigo.
Ou seja, isso pode cair naquela sua parte lá sobre o Estatuto da OAB, sobre ética, também pode cair em processo civil, porque tem relação com honorários advocatícios no Código de Processo Civil. Você agora está sabendo quais são as espécies, tudo bem? Voltando comigo para o slide. Honorários sucumbenciais decorrentes do êxito em um processo judicial. Ou seja, são aquela condenação pecuniária, meu amigo. Você lembra? Você já deve ter estagiado, você já deve ter movimentado com o processo, ainda que seja estudando. Quando há uma condenação, ou seja, alguém perdeu, há uma condenação pecuniária que é devida ao advogado, separado da parte. Nós estamos falando da condenação da parte. Não é aquela indenização por danos morais, por exemplo, que o seu cliente está recebendo. Nós estamos falando daquela condenação que tem a ver com os ônus sucumbenciais, que a parte vencida, via de regra, vou mostrar para vocês por que eu falei via de regra, posteriormente, via de regra, o vencido paga em favor do advogado ou do vencedor. Tudo bem? É a verba devida ao advogado. Desculpe pelo erro da palavra. Ao advogado da parte que foi vencida via de regra. Vencedora, desculpe, via de regra. Tudo bem? Voltando para o nosso slide, meus amigos. Temos também uma modalidade que também está prevista lá no Estatuto da OAB, honorários por arbitramento judicial. São decorrentes da fixação pelo juiz quando há uma ausência de estipulação ou de acordo com relação a esses honorários. Tudo bem? Essa parte aqui é só uma introdução para vocês terem uma noção das espécies que estão lá no Estatuto da OAB sobre os honorários advocatícios para saber quais são os que existem. O nosso foco hoje é eminentemente nos honorários sucumbenciais, pois são os que têm mais relação com o Código de Processo Civil, tudo bem? Vamos lá voltar para o nosso slide? Nós vamos adentrar aqui, meus amigos, no estudo da natureza jurídica, e aqui olha ele com vocês aí. O artigo 22 do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94. Volta aqui comigo. Eu já mostrei para vocês que as espécies de honorários advocatícios estão previstas no artigo 22 do Estatuto da OAB. Ele vai voltar para a tela, não se preocupe. Se você tiver com seu código aí, dá uma olhada nele também, bota ele na mão, porque ele vai voltar para a gente no decorrer dessa aula, tudo bem? Então o artigo 22 trouxe para vocês já quais são as espécies de honorários advocatícios. As espécies dessa remuneração que é devida ao advogado e à advogada em decorrência da prestação dos serviços jurídicos. Tudo bem? Agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês que esse artigo 22 traz outra coisa essencial para a nossa aula de hoje, que tem relação com, digamos assim, parte da nossa construção sobre a natureza jurídica dos honorários advocatícios. E eu vou mostrar para vocês agora. Voltando lá no slide, por favor. Você observa que o artigo 22 diz para você que a prestação de serviço profissional assegura aos advogados, obviamente os inscritos na OAB, o direito aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial, e aos de sucumbência. Frise-se direito. Volta aqui comigo, amigo. Você percebeu que ele estava mencionando direito. Então, o primeiro sintoma que eu trago para você, meu amigo, honorários advocatícios envolvem um direito do advogado e da advogada. É o direito a quê? A justamente aquela remuneração em decorrência da prestação do seu serviço. Voltando aqui para o slide, só para esclarecer uma coisa, você observa que ele fala aqui os honorários convencionados. Honorários convencionados nada mais são do que os honorários contratuais, aqueles que decorrem da autonomia privada, que decorrem do contrato firmado entre o advogado e seu cliente. Tudo bem? Voltando para o slide, pessoal, vamos prosseguir um pouco na análise da natureza jurídica, pois tem mais coisa para agregar aí. Artigo 23, de novo, Estatuto da OAB com a gente, pessoal. Observem que eu destaquei para vocês os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência, ou seja, está falando de novo das espécies, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte. Voltando aqui para mim. Você já compreendeu o conceito inicial do estatuto sobre os honorários advocatícios. Você já entendeu mais ou menos quais são as espécies que o próprio Estatuto da OAB traz para você de honorários advocatícios. E eu já disse para você que os honorários advocatícios têm natureza de direito pertencente aos advogados e às advogadas, que decorrem da prestação do serviço jurídico. Agora você está tendo mais uma informação.
esse direito é autônomo, meu amigo. O que isso quer dizer? Justamente aquilo que eu disse para você inicialmente. É um direito autônomo porque esse direito independe do direito do cliente àquela indenização, àquele proveito econômico ou financeiro, ou aquele provimento jurisdicional que você obteve para ele, ou aquele serviço que você prestou para ele. Esse direito é autônomo, esse direito é seu. Ou seja, esse direito pertence ao advogado e à advogada, não é do cliente. Tudo bem? Voltando aqui para mim, para o nosso slide. Direito autônomo para executar a sentença nesta parte. Ou seja, por que ele pode executar a sentença nessa parte? Porque o direito é do advogado e da advogada. Você percebeu? O Estatuto da OAB, artigo 23, trazendo para você mais um acréscimo com relação à natureza jurídica dos honorários advocatícios. Por enquanto você já sabe que são um direito e um direito autônomo. Tudo bem? Vamos prosseguir, pois tem coisa mais importante ainda chegando. Vamos lá. Meus amigos, voltando aqui para mim um minutinho, que eu esqueci de mencionar um assunto importante. Essa questão de se tratar de um direito autônomo tem uma decorrência processual importantíssima, que eu destaquei nesse próximo slide, que eu vou mostrar para vocês. Vocês devem compreender que, por ser autônomo e independer do direito da parte, o advogado e a advogada possuem a legitimidade para recorrer da decisão que fixa honorários advocatícios, independentemente do cliente desejar recorrer. Ele pode recorrer em nome próprio, ou seja, como um terceiro interessado naquele proveito econômico que decorre justamente do pagamento dos honorários advocatícios que são a ele devidos, que são direito autônomo do advogado. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide, destaco para vocês, meus amigos, o advogado e a advogada têm legitimidade para recorrer da decisão que fixa honorários concorrenciais justamente por se tratar de um direito autônomo que pertence a ele. E a forma que se faz isso é na forma do artigo 996 do Código de Processo Civil, que não é objeto da nossa aula de hoje. E eu destaco também esse julgado Superior Tribunal de Justiça, que traz um exemplo para você dessa hipótese. Se você tiver curiosidade, vale dar uma olhada, pelo menos na ementa do julgado, para você ter uma noção de como a Corte Superior tem entendido a aplicação dessa legitimidade do advogado. Tudo bem? Estamos tranquilos, pessoal? Você já teve essa informação agora, agregando a noção de que constitui um direito autônomo do advogado e, portanto, daí decorre a legitimidade para o advogado poder recorrer da decisão que fixa os honorários advocatícios. Tudo bem? Agora nós vamos adentrar um pouco mais na natureza jurídica dos honorários advocatícios, com outro aspecto essencial para você mandar bem nessa prova. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Voltando para o slide. Trago para vocês aqui artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil de 2015, meu pessoal. Os honorários constituem direito do advogado, frisando novamente, e têm natureza alimentar. Volta aqui comigo, pessoal. Meus amigos, acrescentamos mais um passo. O Código de Processo Civil de 2015 traz para você que não só os honorários são um direito, mas são um direito que possui natureza alimentar, ou seja, essa verba referente ao valor dos honorários advocatícios é uma verba de natureza alimentar e, portanto, goza dos mesmos benefícios com relação a esse tipo de crédito nas demais esferas do direito, tudo bem? Então fique atento, pois os honorários advocatícios são um direito autônomo do advogado que possui natureza alimentar. Voltando para o nosso slide, por favor. Atenção, portanto, ao artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, que traz para você uma informação essencial para você acertar com certeza muitas questões na prova e mandar muito bem. Pessoal, voltando comigo, tá tudo bem, vocês estão indo bem. Vou dar uma olhada aqui no nosso chat para ver como é que vocês estão, se vocês estão gostando. Alguém está com alguma dúvida, pode compartilhar comigo, se tiver alguma pergunta para fazer. Pode também comentar no chat de onde vocês estão falando, é interessante. Como alguns devem saber, o Master OAB fica no Rio de Janeiro, mas nós somos um curso de âmbito nacional, então é legal saber de onde vocês estão falando, se vocês estão gostando da aula, se vocês estão gostando da interação. Espero que as informações tenham
estejam agregando para a formação de vocês, a preparação para a aprovação que será obtida com certeza e vocês se tornarão advogados e advogadas preparadas para militar no nosso Brasil, tudo bem? Voltando aqui, meus amigos, para o nosso slide, eu gostaria de destacar para vocês um aspecto importante. Esse entendimento com relação... Pode voltar para mim um minutinho? Esse entendimento com relação à natureza alimentar dos honorários advocatícios não é novidade, meus amigos. A jurisprudência já trazia esse posicionamento, inclusive esse entendimento foi consolidado na súmula vinculante 47. Então, meus amigos, você deve estar ligado, porque isso pode cair tanto na forma de exigir você conhecer a redação dessa súmula vinculante que já existia, tanto com relação a você conhecer a redação do próprio Código de Processo Civil. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide, trago para vocês o exemplo desse recurso especial, decisão do Superior Tribunal de Justiça e também da súmula vinculante 47, que traz para você a natureza de verba alimentar dos honorários advocatícios. Tudo bem? Então é uma questão que você pode estar familiarizado e você pode estar mais tranquilo, pois você tem bastante amparo para dizer, meus amigos, que os honorários advocatícios são um direito autônomo e também são uma verba que possui natureza alimentar, conforme súmula vinculante 47 e conforme o próprio artigo 85 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide, meus amigos, vamos prosseguir mais um pouco. Vamos falar um pouco sobre sucumbência. Não, opa! Eu gostaria de destacar com vocês, meus amigos, uma coisa interessante. Volta aqui para mim, por favor. O nosso novo Código de Processo Civil, dizendo o Código de Processo Civil 2015, ainda traz a sucumbência como uma determinante para a condenação a honorários advocatícios. Porém, eu vou mostrar para vocês mais à frente que não é só a sucumbência que determina isso, mas como ainda é um grande determinante o fato de haver sucumbência, ou seja, o fato de haver um vencido e um vencedor, nós vamos iniciar a nossa análise justamente pela sucumbência. Mas já destacando para você que a sucumbência não é o único determinante para o dever de pagar os honorários advocatícios, tudo bem? Vou iniciar aqui o nosso slide, por favor. Uma distinção bem objetiva com relação às espécies de sucumbência. Nós temos sucumbência integral quando há o provimento dos pedidos. Tudo bem? Quando você obtém total improcedência dos seus pedidos, isso é, volta aqui comigo. Sucumbência integral, amigo, você foi integralmente vencido. Você perdeu, infelizmente, alguém perdeu nesse processo, alguém sempre ganha, outro perde, às vezes um mais do que outro menos. Mas na sucumbência integral é quando você é integralmente, ou seja, totalmente vencido em seus pedidos. Tudo bem? Ou no caso, se você for o réu, em relação aos seus contrapedidos. Tudo bem? A sua defesa não foi, não dizendo eficaz, não foi vitoriosa e, portanto, você foi vencido e você sucumbiu integralmente em todos os pedidos. Você foi totalmente vencido. Tudo bem? Voltando para o nosso slide, temos a sucumbência parcial. Quando há, pelo menos, mais de um pedido formulado e você tem um julgado procedente e outro julgado improcedente. Ou seja, você foi parcialmente vencido, porque você venceu por um lado, mas perdeu por outro. E nós temos agora um aspecto interessante com relação a esse fato de vencer e perder, que está, voltando para o slide, na sucumbência recíproca, que é quando há vencidos e vencedores quanto ao pedido analisado, sendo proporcionalmente distribuídas as despesas. Meus amigos, voltando aqui comigo, pega o seu código, vamos dar uma lida no artigo 86 do Código de Processo Civil, que também é um dispositivo essencial de você estar atento, pois pode ser cobrado na sua prova sobre sucumbência recíproca. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Pessoal, o artigo 86 está falando para você de sucumbência recíproca, ou seja, cada litigante foi em parte vencido e vencedor. Então nós temos um caso de sucumbência recíproca e, portanto, volta o código a dizer que serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas que incluem os honorários advocatícios. Tudo bem? Voltando para o nosso slide, pessoal, para a gente avançar mais um pouquinho.
é importante destacar para vocês uma outra coisa essencial, que é a questão da compensação de honorários. Volta aqui comigo. Pessoal, antigamente, melhor dizendo, no Código de Processo Civil de 73, era permitida a compensação de honorários advocatícios. Isso também era admitido na jurisprudência dos tribunais superiores. Porém, o novo Código de Processo Civil, com a mudança que foi trazida pela conquista da classe dos advogados, alterou essa questão e trouxe uma vedação expressa à compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca. Minto, em caso de sucumbência parcial. Tudo bem? Vocês vão ver que há uma vedação expressa a essa compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, que traz uma modificação de entendimento com relação ao que existia no Código de Processo Civil de 73 e ao que entendia a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Voltando para o nosso slide, meus amigos, é o que você observa exatamente no artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, que diz, não só lembra desse artigo, esse artigo é muito importante, pois fala para você tanto da natureza jurídica dos honorários advocatícios, quanto do outro aspecto relacionado à vedação, à compensação de honorários advocatícios. E eu vou mostrar isso para vocês no nosso quadro, tudo bem? Pois, no entendimento anterior, nós tínhamos na súmula 306 do STJ e nós tínhamos em recurso repetitivo no RESP 963528 do Paraná. Voltando aqui para mim, eu bolei para vocês aqui. É importante destacar, meus amigos, a súmula 306 do STJ ainda não foi cancelada. Há na doutrina quem diga que o entendimento foi superado por força do artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, que traz a novidade com relação à vedação da compensação de honorários advocatícios naquela parte final do artigo que eu mostrei para vocês. Mas é importante destacar, meus amigos, que essa súmula aqui ainda não foi cancelada. Então, nós temos que esperar para ver como vai ficar o entendimento da jurisprudência. Mas se tratando de prova da OAB, primeira fase, questões objetivas, eu ficaria com a redação do novo Código de Processo Civil, até porque as questões basicamente vão cobrar entendimento relacionado às previsões desse novo código que estão alterando o entendimento da jurisprudência e o que existia anteriormente. Então, embora aqui nós tenhamos uma súmula do Superior Tribunal de Justiça e julgamento em regime de recurso repetitivo, que aliás pode vincular o entendimento dos juízes, conforme a previsão do próprio Código de Processo Civil, salvo o melhor juízo do artigo 927 do Código de Processo Civil, traz a previsão de que as súmulas e os precedentes vinculam, ainda mais quando se tratando de precedente de regime de recurso repetitivo. Eu ficaria com a redação do novo Código de Processo Civil para a sua prova objetiva, para a sua prova mais imediata, que é a prova da primeira fase. Você está atento que o Código de Processo Civil de 2015 veda a compensação de honorários, tudo bem? Voltando para o nosso slide, meus amigos. Só um minutinho, vamos fazer uma pausa. Volta aqui comigo, por favor. Quero saber se está tudo bem, se tem alguém com alguma dúvida. Estou indo rápido demais. Essa questão da compensação ficou clara para vocês? Essa questão é importante, você estar atento que isso é uma mudança do novo Código de Processo Civil, isso pode ser exigido em prova, pois é um aspecto que mudou em relação ao que a própria jurisprudência trazia. Existe súmula sobre o assunto, existe existe recurso especial, julgado em regime de recurso repetitivo, então é matéria importante da jurisprudência, mas que foi alterada no Código de Processo Civil de 2015. Então você precisa estar atento, tudo bem? Então se você tiver alguma dúvida, compartilhe comigo, por favor. Newton, é isso mesmo, súmula 306 do STJ, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos voltar ao nosso andamento da aula. Voltando para o nosso slide, por favor.
eu trago para vocês o princípio da causalidade. Volta aqui comigo, pessoal. Você lembra que eu disse para você que a sucumbência, apesar de ainda ser determinante no Código de Processo Civil para a fixação, a determinação do dever de pagar honorários advocatícios, mas eu disse que não era única? Você lembra disso? Então eu trago para vocês o princípio da causalidade, que já era previsto em algumas hipóteses na jurisprudência, também encontra amparo no novo Código, em hipóteses específicas, que eu vou apresentar para vocês conhecerem de que nem sempre a sucumbência determina, mas que também a causalidade pode determinar o dever de pagar honorários advocatícios. E o que seria esse princípio da causalidade, essa causalidade? Basicamente deve pagar honorários, em determinadas hipóteses, aquele que deu causa à movimentação processual. Tudo bem? Aquele que deu causa à extinção do processo, aquele que deu causa ao próprio ajuizamento da ação. Tudo bem? E é isso que eu mostro no slide para vocês. Princípio da causalidade, hipóteses nas quais se determina que deve pagar as despesas, isso inclui os honorários advocatícios, a parte que deu causa à movimentação do processo judicial. Ainda, esse é um importante aspecto do princípio da causalidade, ainda que você seja a parte vencedora, em determinadas hipóteses, pelo princípio da causalidade, você pode ter o dever imposto de pagar os honorários advocatícios. E, aliás, é o primeiro exemplo que eu trago para vocês, extraído da jurisprudência. Meus amigos, eu falei que a aula de hoje ia ter questões de jurisprudência, e eu trago mais um exemplo agora, voltando para o nosso slide, com a hipótese da condenação do autor vitorioso na ação cautelar de exibição de documentos proposta sem anterior pedido extrajudicial. Volta aqui para mim. Basicamente é o seguinte, imagine que você ajuizou uma ação de exibição de documentos em face de um réu X, uma determinada empresa, dizendo que não te apresentaram uma certidão específica, que é sua por direito. Você ajuizou essa ação cautelar de exibição de documentos para obter a exibição desse documento. Só que o réu, no decurso do processo, comprova que você nunca pediu administrativamente. Ou seja, você pediu direto para o juiz, você pediu direto judicialmente, de forma que a parte ré nunca resistiu à sua pretensão de ter aquele documento. Ou seja, você ajuizou a ação sem ter ao menos pedido à parte ré que lhe fornecesse, que lhe franqueasse o acesso àquele documento. Portanto, você deu causa ao ajuizamento da ação por não ter procurado administrativamente a ré para obter o documento. Então, nesse sentido, a jurisprudência da STJ entendia, pelo princípio da causalidade, que por você ter procurado a via judicial antes mesmo de procurar administrativamente a parte para obter o documento que você deseja, você deverá arcar com os ônus da sucumbência. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide, é o exemplo que nós podemos extrair desse recurso especial 1.232.157, que está no informativo 519 da STJ. Tudo bem? Informativo que traz jurisprudência de Tribunal Superior, meus amigos, você deve estar ligado, pois esse precedente pode ser um exemplo da sua prova. Você ficar ligado que nem sempre a sucumbência determina. Nesse caso, você vê que ainda que a ação seja julgada procedente, ou seja, o juiz determinou a exibição do documento conforme você pediu, você pode ser obrigado a pagar os ônus da sucumbência por ter dado causa ao julgamento da ação sem ter procurado a parte na via administrativa. Tudo bem? Voltando para o nosso slide, gostaria de trazer para vocês exemplos que estão na própria legislação. Artigo 85, parágrafo 10 do Código de Processo Civil traz outro exemplo de princípio da causalidade, que é decorrente da perda do objeto do processo. Tudo bem? Abre seu código, dá uma lida agora nesse artigo 85, parágrafo 10, pois ele traz outra hipótese para você que excepciona a sucumbência como determinante do dever de pagar os honorários advocatícios, prezando pelo princípio da causalidade, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Voltando no slide, por favor, que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Meus amigos, mais claro que isso, impossível. O código está dizendo para você que a causalidade aqui foi determinante, não foi a sucumbência. Você deu causa ao processo, você será responsável
pelo dever de pagar os honorários advocatícios, tudo bem? Alguém está com alguma dúvida, pessoal? Vou dar aqui uma olhada no chat. Estou indo muito rápido. Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo esclarecedor. Algumas informações importantes para tentar desmistificar. Ajuda aqui. Com relação ao meu amigo Flávio, que está aqui falando sobre fixação de honorários advocatícios, eu vou trazer essa informação para você já, tá bom, meu amigo? Fique tranquilo, pois é um dos próximos tópicos da nossa aula, tudo bem? Vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente prosseguir então e chegar nesse ponto que o Flávio está querendo. Vamos para o slide, por favor. Vou trazer outro exemplo de princípio da causalidade no artigo 90 caput do Código de Processo Civil de 2015, que diz nas hipóteses de desistência, renúncia e reconhecimento do pedido. Ou seja, nesse caso aqui, artigo 90 caput do Código de Processo Civil de 2015, vale dar uma lida depois também. Abre seu código, lê com calma, já sublinha aquele seu código de estudo, para você ficar ligado que aqui também está falando de causalidade, amigo. Volta para o slide, por favor, para poder mostrar o artigo para quem está sem o código. Você ficar ligado que quando a sentença for proferida com fundamento nessas três hipóteses, de desistência, de renúncia e de reconhecimento jurídico do pedido, as despesas serão pagas por quem deu causa a esse movimento, ou seja, por quem desistiu, por quem renunciou e por quem reconheceu o pedido, tudo bem? Você percebe que, novamente, a causalidade está sendo determinante para os ônus da sucumbência, tudo bem? Vamos aqui voltar para o nosso slide para a gente andar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham compreendido o princípio da causalidade como determinante. Nós temos agora o cabimento, quando é cabível a condenação em honorários advocatícios. Vou trazer para vocês novamente aquele artigo 85, que é um dos mais importantes da aula de hoje, que, aliás, é o artigo que eu mais recomendo que vocês leiam hoje, pois é o artigo que traz as normas mais essenciais. É um artigo bem grande, tem 19 parágrafos, mas é um artigo que você precisa dar uma conhecida, pois ele traz muitas normas, muitas previsões novas que não existiam no antigo código, muitas previsões mais expressas, mais claras do que existia antes, sobre honorários advocatícios. Então é um artigo que você deve estar ligado, tudo bem? Voltando para o slide, trago de novo o artigo 85, que o caput traz novamente aqui a sucumbência como determinante, ou seja, uma hipótese de cabimento decorrente da sucumbência. Logo no caput, que é aquele artigo que nós já analisamos, condenação do vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios. Na verdade, quem é devido? Ao advogado, pois é um direito autônomo, um direito do advogado e não da parte. Tudo bem? Sempre bom frisar. Voltando para o nosso slide. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 85 traz uma hipótese muito interessante que torna mais claro e que não existia no antigo código, falando expressamente de serem devidos a honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença. Ou seja, meus amigos, volta aqui para mim. O parágrafo 1º do artigo 85 está dizendo para você com clareza de que são devidos honorários advocatícios em outras fases do processo. Por exemplo, no caso da reconvenção, no caso do cumprimento de sentença. Então está trazendo hipóteses de uma outra situação que nós vamos estudar mais à frente, que é a possibilidade de cumulatividade dos honorários advocatícios. Tudo bem? Voltando para o slide, queria destacar a vocês um ponto importante, mas meu objetivo com relação aos honorários quando se trata de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Atenção ao parágrafo 7º do artigo 85, que traz uma hipótese, voltando para mim um minutinho, o parágrafo 7º traz uma hipótese ao contrário das anteriores, que é uma hipótese de não cabimento, de condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Dá uma olhada, volta para o artigo, por favor, que é justamente quando ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui nas hipóteses de cabimento. Gostaria de chamar a atenção, meus amigos. Volta para mim um minutinho. Você tem que entender uma coisa. Os honorários advocatícios, eles têm um tratamento peculiar, um tratamento específico. Você tem que lembrar que ele é um direito que não é da parte, é um direito do advogado. Então ele tem
peculiaridades que não envolvem objetivamente o pedido da parte. Porque você, quando está advogando, você vai entrar com ação, o seu objetivo ali é obter o provimento em favor da parte, ou seja, você está ali ajuizando a ação para fazer os pedidos que são pertinentes à pretensão da sua parte. Seja também em favor da defesa, você estiver formando sua defesa, aquilo tudo é relacionado ao seu cliente. Agora, diferentemente, meu amigo, você deve entender que os honorários advocatícios são um pedido que é implícito, ou seja, ainda que você não tenha formulado expressamente condenação e honorários advocatícios, esse pedido está implícito, pois está relacionado ao pedido principal, em decorrência do seu direito a receber essa remuneração em razão do seu exercício da advocacia, o exercício da sua atividade, do seu serviço de prestação de serviços jurídicos. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide, destaco exatamente isso. Fique atento, pois os honorários advocatícios estão implícitos no pedido principal, conforme o artigo 322, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E você deve estar atento, meu amigo, pois, voltando aqui, vamos prosseguir no nosso slide. Portanto, em caso de omissão, a condenação ao pagamento de honorários cabe embargos de declaração. Volta aqui para mim. Lembra que eu falei da situação de ser um direito autônomo, de que o advogado pode recorrer contra a decisão que fixa honorários advocatícios? Ele pode também embargar da decisão que se omite quanto à fixação de honorários advocatícios. Tudo bem? E essa previsão, voltando para o slide, que nós temos aqui, aplicando o artigo 1022, inciso 2 do Código de Processo Civil, considerando se tratar de um pedido implícito, então, portanto, se a sentença não fala, é uma omissão. Como o pedido é implícito, se a sentença não fala em honorários advocatícios, há uma omissão que pode ser enfrentada via oposição de embargos de declaração. Tudo bem? Voltando para o slide, para a gente prosseguir mais um pouquinho. Inclusive, meus amigos, outro aspecto essencial que tem relação, voltando aqui comigo. Eu falei que o início da aula era importante. Vamos lá. Lembra que é um direito autônomo, lembra que tem natureza alimentar, é um direito do advogado. Então, essa peculiaridade traz para a gente outro aspecto essencial que o Código de Processo Civil trouxe expressamente, que é não só a possibilidade do advogado recorrer, a possibilidade do advogado embargar da decisão que se omite contra os honorários advocatícios, mas também a possibilidade, agora é um ponto essencial da nossa aula, de você propor ação autônoma contra uma decisão que não definiu a cobrança de honorários advocatícios e que transitou em julgado. Vamos aqui para o nosso slide para a gente dar uma olhada, meus amigos? Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para a definição de sua cobrança. Você observa, eu vou destacar para vocês no nosso quadro, que esse ponto, meus amigos, trouxe uma nova mudança que o Código de Processo Civil positivou em distinção ao que se entendia anteriormente na jurisprudência. Você quer ver? Vou colocar no quadro para você. O artigo 85, parágrafo 18 do CPC de 2015 está alterando o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que existia na súmula 483 do STJ. Opa, desculpa, é 453, desculpe. Então, meu amigo, esse artigo aqui é importante para você, pois esse artigo está trazendo uma novidade do Código de Processo Civil, dizendo expressamente ser cabível ação autônoma para definição de honorários advocatícios quando transitou em julgado a decisão que se omitiu quanto a eles. Diversamente do que previa a súmula 400, do que previa não, vou me corrigir, do que prevê a súmula 453 do STJ, que não foi cancelada, não foi cancelada ainda.
Mesma situação da súmula 306 do STJ. Ou seja, apesar da gente poder dizer que o entendimento da jurisprudência, o entendimento da súmula 453 foi superado pela previsão do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, é importante destacar que isso aqui é uma súmula e não foi cancelada ainda. Portanto, ela ainda pode vincular a decisão dos juízes, embora o recomendável seja observar a previsão do Código de Processo Civil, tudo bem? Que prevê expressamente essa possibilidade de ajuizamento da ação, justamente por ser um direito autônomo do advogado e uma verba de natureza alimentar, tudo bem? Voltando para o nosso slide, para a gente prosseguir. Outra hipótese interessante do Código de Processo Civil de 2015 sobre os honorários advocatícios está no parágrafo 17 do artigo 85, que é dizer expressamente que cabem honorários advocatícios quando o advogado atua em causa própria. Tudo bem? Essa é uma hipótese mais objetiva. Outra hipótese muito interessante, meus amigos. Volta aqui comigo. Eu disse para vocês que o artigo 85 era importante. Ele tem muitas previsões que são inovadoras, que deixam bem claro situações. E, aliás, eu trago outra para vocês. Além da questão do advogado que atua em causa própria ter direito a honorários, o Código traz para você a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios em favor da sociedade de advogados da qual você é sócio. Quer ver? Dá uma olhadinha lá. Artigo 85, parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe cabiam, naquele caso, os honorários que são direito dele, sejam pagos em favor da sociedade que ele integra na qualidade de sócio. Tudo bem? Vamos prosseguir mais um pouco. Volta aqui comigo, meus amigos. Falando com o Flávio de novo agora. Flávio, falei que a gente ia falar sobre fixação de honorários. Chegou o momento. Vou trazer para vocês o panorama geral. O objetivo aqui não é esgotar toda a matéria, é trazer umas dicas, ressaltar uns pontos importantes, essas questões de modificação da jurisprudência, essas questões de artigos do Código de Processo Civil, do Estatuto da OAB, por exemplo, que tem pontos relevantes para a matéria de honorários advocatícios que pode ser cobrado na sua prova. Então, agora eu vou tratar um pouco sobre o panorama geral da fixação de honorários advocatícios, tudo bem? Voltando para o slide, no parágrafo 2º do artigo 85, nós temos a regra geral, que é aquela questão dos honorários advocatícios entre 10% e entre 10% e 20%, tudo bem? Fixados de acordo com critérios definidos na lei, que são semelhantes àqueles que já existiam no artigo 20 do antigo Código, que era no parágrafo 3º do artigo Código, tudo bem? Voltando para o nosso slide, você observa que ele está falando para você, no parágrafo 2º, que são fixados no mínimo de 10%, máximo de 20% o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E aqui falando dos critérios, os incisos trazem para você os critérios de definição desse percentual pelo magistrado. São para orientar o magistrado na hora de definir se ele vai dar 10%, se ele vai dar 20%. Tudo bem? São critérios legais para poder orientar essa mensuração do valor dos honorários advocatícios. Tudo bem? Voltando para o slide, você observa que nós temos aqui o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza, a importância da causa, e o trabalho, o tempo exigido, conforme já existia no antigo Código. Isso aqui não é muita novidade, pessoal. Mas aqui nós temos que destacar que, como muita coisa no direito, meus amigos, a regra comporta exceções. E nós vamos destacar para vocês aqui alguns pontos que trazem exceções a essa questão entre 10% e 20% e formas de fixação dos honorários que podem ser indispensáveis para você matar umas questões na prova. Vamos lá. Nas causas que for inestimável ou irrisório o valor da causa, o juiz pode fixar por apreciação equitativa. Artigo 85, parágrafo 8º. Outra exceção, meus amigos, artigo 90, parágrafo 2º, nas hipóteses em que houver transação, em que prevê a lei que esses honorários, essas despesas, essa verba comercial será dividida igualmente. Notem a observação, meus amigos, que as partes não podem dispor entre si sobre os honorários advocatícios. Volta aqui para mim. Por que não podem dispor as partes? Pois os honorários advocatícios são direito autônomo do advogado. Por isso que as partes não podem dispor, pois é um direito do advogado, não é da parte. Tudo bem? E é um direito ainda, lembre-se que é uma verba de natureza alimentar. Voltando para o nosso slide, destaco para vocês que isso pode ser extraído do artigo 23, caput
e parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Lembra que eu falei que a aula é interdisciplinar, que as questões podem ser interdisciplinares? Olha o Estatuto da OAB de novo para você, te dizendo que as partes não podem dispor por razão do direito autônomo do advogado. E voltando no slide, nós temos também jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, exatamente tratando dessa questão da impossibilidade das partes disporem sobre os honorários. Outro ponto para se destacar, meus amigos, está na hipótese de litisconsórcio, ou seja, quando concorrem diversos autores ou diversos réus e eles forem vencidos, a lei traz para você uma situação específica com relação à fixação dos honorários. Tudo bem? Voltando para o slide, nós temos o artigo 87 do novo Código de Processo Civil, que diz que esses vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Destaque, honorários advocatícios, novamente. E o parágrafo 1º já diz para você que instituto é esse que ele está falando lá em cima, de concorrer entre si, que é distribuir entre os litisconsortes, ou seja, está falando de litisconsórcio, amigo. Então, fique ligado, pois quando estiver falando de litisconsórcio, quando você tiver num caso de litisconsórcio, os honorários advocatícios você deve ir ao artigo 87 do Código de Processo Civil de 2015, tudo bem? Voltando para o slide, que você observa que a lei destaca para você que a sentença deve distribuir entre o litisconsorte de forma expressa a responsabilidade pelo pagamento das verbas, tudo bem? Contudo, se isso não ocorrer, tem-se a solidariedade pelas despesas e pelos honorários, tudo bem? Voltando para mim, litisconsórcio, fixação dos honorários conforme o artigo 87 do Código de Processo Civil de 2015. Se a sentença não fixar essa distribuição proporcional entre os litisconsortes, você entende, conforme o parágrafo 2º do artigo 87, que há uma solidariedade. Tudo bem? Voltando lá para o nosso slide, dada a avançada da hora, para a gente poder concluir o nosso assunto. Trago uma atenção importante, cuidado quando estivermos falando de beneficiário da gratuidade de justiça que for vencido. Pois, olha para mim. Fica ligado, amigo. Esse aí já existia no antigo código. Então, você precisa estar atento. Quando o seu vencido naquela sua demanda, você está advogando, o vencido for beneficiário da gratuidade de justiça, há uma causa suspensiva da exigibilidade daqueles honorários advocatícios pelo prazo prescricional de 5 anos, dentro do qual você pode comprovar que ele possui condições financeiras de arcar sem prejuízo com o sustento de sua família e seu próprio sustento. Tudo bem? Você pode comprovar em 5 anos que a situação financeira dele mudou, que ele não é mais hipossuficiente e que, portanto, ele pode arcar com aqueles honorários advocatícios. Tudo bem? Que foram fixados lá na condenação. Voltando para o slide, é o que temos no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, em que se prevê a suspensão, ou seja, a condição suspensiva das obrigações decorrentes da sucumbência quando o vencido é beneficiário da gratuidade de justiça. Chamando a atenção, meus amigos, um cuidado importante. Volta para mim aqui. Quando estivermos falando de processo que envolve a fazenda pública como parte, você deve ir ao artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil para saber dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, pois a lei traz para você uma escala em diversos incisos que eu não vou destrinchar com vocês, pois é muito matemático em relação a valores e percentual correspondente para a fixação dos honorários advocatícios quando tiver a fazenda pública como parte e for a parte vencida, tudo bem? Então, olhando para o slide, nas causas que a fazenda pública for parte, atenção ao parágrafo 3º do artigo 85. Meus amigos, trouxe aqui algumas dicas para vocês sobre o cálculo dos honorários advocatícios. Só umas dicas bem rápidas. O percentual deve ser sempre calculado sobre o valor atualizado, com incidência de juros, e também isso tanto na condenação, quando há condenação, quanto os honorários são fixados com base no valor da causa, então você fique atento. Outro aspecto importante diz respeito às trentes, que são aquela multa coercitiva que é aplicada na forma do artigo 537 do Código de Processo Civil. O seu honorário não incide sobre esse valor da multa, tudo bem? Pois ele não faz parte do pedido principal. Ele é somente uma medida coercitiva, uma multa coercitiva, que, portanto, o valor dela não faz parte do cálculo dos seus honorários. Voltando para o slide, para finalizar aqui essa parte de dicas,
rápidas dicas sobre honorários. O cálculo do valor não incide sobre o valor das custas adiantadas sobre as quais se pretende o reembolso. Voltando aqui num tópico que eu já tinha falado, voltando comigo, meus amigos, estamos caminhando para o fim da nossa aula. Você observa que o Código de Processo Civil, como eu disse lá no começo, admite a acumulação de honorários, ou seja, o advogado pode receber honorários advocatícios em decorrência da sua atuação, do desempenho dos seus serviços jurídicos em fases distintas do mesmo processo. E é isso que nós observamos aqui no nosso slide. O advogado pode ser credor de diversas verbas honorárias em um mesmo processo oriundas de fases diversas. Trago aqui para vocês alguns comentários rápidos sobre peculiaridades em determinadas ações com relação aos honorários advocatícios. Artigo 701 do Código de Processo Civil 2015 traz para você a possibilidade de pagar honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa se o réu cumprir a obrigação em 15 dias. Volta aqui para mim. Isso aqui é como se fosse um prêmio para aquele réu que cumpre a obrigação no prazo de 15 dias da sua monitória. Ou seja, ele foi notificado da sua monitória, ele tem 15 dias para cumprir a obrigação, e quando isso acontece, ele cumpre a obrigação dentro dos 15 dias, ele tem a benesse de pagar menos honorários advocatícios, 5% conforme artigo 701 do Código de Processo Civil 2015. Voltando para o slide. Também temos uma peculiaridade na ação de execução, por quantia certa, artigo 827 do Código de Processo Civil, que já traz aqui, logo no caput, o juiz fixando de planos honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. E traz também no parágrafo 1º a possibilidade de redução pela metade desses honorários advocatícios e no parágrafo 2º a possibilidade de elevação quando rejeitados os embargos de execução. Pessoal, para a gente finalizar nossa aula, voltando para o nosso slide rapidinho, honorários no mandado de segurança, pessoal. Atenção à legislação especial, artigo 25 da Lei 12.016/2009, dizendo para você que não cabe condenação em honorários advocatícios. Nós temos também a súmula 512 do STF e a súmula 105 do STJ, que traz também essa vedação à condenação em honorários advocatícios quando se tratar de mandado de segurança. Tudo bem? Só umas dicas rápidas, voltando para o slide. O pessoal ter acesso à informação rapidinho. Artigo 25 da Lei 12.016, súmula 512 e a súmula 105. Agora, pessoal, para a gente finalizar, nada melhor do que resolver uma questão. A questão aqui basicamente diz que que a médica, uma determinada cliente, médica, ajuizou procurou você, uma pessoa específica aqui que seria a Zélia, mas digamos que seria você, para ajuizar uma ação e que após a instituição probatória culminou em sentença com resolução de mérito procedente. Atenção, voltando aqui comigo, pessoal. Quando você for fazer uma questão, você tem que estar atento ao enunciado. Vá acompanhando com o enunciado aquilo que você está fazendo, tudo bem? Volta aqui comigo para o nosso slide. Você observa que a questão diz para você que o juiz não se pronunciou quanto ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência advogada, porque esta atuou em causa própria. A omissa sentença proferida transitou em julgado recentemente. E diante dessa situação concreta, traz o questionamento para você qual seria a afirmação correta. O pessoal quiser dar uma olhada para poder tentar resolver em alguns segundos, enquanto ainda temos alguns segundinhos de aula. Opa. Pessoal, voltando aqui comigo, para a gente finalizar, o gabarito está para você em toda essa análise que nós tivemos hoje, e basicamente está no artigo 85 do Código de Processo Civil 2015. A resposta, voltando para o slide, meus amigos, está no artigo 85, parágrafo 18. Pois você lembra que é possível o ajuizamento de uma ação autônoma para definição dos honorários advocatícios ainda que tenha transitado julgado? E está aí também um comentário para vocês com relação às outras hipóteses que você observa que estão todas no artigo 85 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Recomendo para vocês que resolvam essa questão, a questão do 20º exame unificado,
era a questão 55. Você vai ver que você vai matar facinho com a leitura do artigo 85 e com a aula que nós tivemos hoje na nossa conversa, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Sejam todos muito bem-vindos ao Master OAB. Nós estamos aqui para ajudar vocês. E a próxima oportunidade do nosso encontro, nós discutiremos sobre outros assuntos, tudo bem? Sucesso a todos e rumo à aprovação.